Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, a última aula de matemática da semana. E para a aula de hoje nós vamos precisar do nosso livro didático. Nós vamos ver o assunto da página 161. Então, se você não está com o seu material, pausa o vídeo bem rapidinho, corre lá buscar e volta aqui com a prof. Meus amores, na aula de hoje nós vamos aprender sobre o quádruplo e o quíntuplo. Quem já sabe o que significa esses nomes aqui? Mas antes de entrar nesse assunto, vamos relembrar que nós já aprendemos o que é o dobro, que é quando nós queremos duas vezes uma quantidade. Eu quero o dobro de um número, certo? Então, vou multiplicar por 2. O dobro faz parte da tabuada do 2. E também aprendemos sobre o triplo, lembra? O triplo é quando eu quero 3 vezes um valor. Eu vou multiplicar uma quantidade 3 vezes e vou formar a tabuada do 3. Mas no quádruplo e no quíntuplo, quem sabe o que é? Olha só, o quádruplo, gente, já lembra o próprio nome, não lembra o número 4? Isso mesmo. Então, o quádruplo, eu quero multiplicar uma quantidade por 4 vezes. Vou puxar uma setinha aqui, ó. Então, o quádruplo é quando eu quero 4 vezes uma quantidade. Eu vou multiplicar um valor por 4. Olha que legal. E o quíntuplo, lembra o número 5. Então, o quíntuplo é quando eu quero 5 vezes uma quantidade, 5 vezes um valor, 5 vezes um objeto, formando assim a tabuada do 5. Vou puxar outra flechinha aqui. Então, quádruplo é quando eu quero 4 vezes um valor. E quíntuplo é quando eu quero 5 vezes um valor. Quíntuplo. Mas o que é quádruplo? Quádruplo é 4 vezes um determinado número. Por exemplo, Marcos tem uma linda gatinha chamada Sofia. Ai, que fofa! Cris quer ter o quádruplo de gatinhas de Marcos. Com quantas gatinhas a Cris ficará? Sabemos que quádruplo é 4 vezes um determinado número. Então, 4 vezes uma gatinha é igual a mais uma gatinha, 4 gatinhas lindas. Ai, que vontade de apertar! A Cris ficará com 4 gatinhas. Oh. Porque 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 4 gatinhas lindas. Ou 4 vezes o número 1 é igual a 4 gatinhas. Viu? Há 2 formas da gente chegar no mesmo resultado. E o que é quíntuplo? Quíntuplo é 5 vezes um determinado número. Por exemplo, Cris tem uma cachorrinha muito fofa chamada Lica. Oh! Cris quer ter o quíntuplo de cachorrinhas. Com quantas cachorras Cris ficará? Sabemos que quíntuplo é 5 vezes um determinado número. Então, 5 vezes uma cachorrinha é igual a 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais uma cachorrinha é igual a 5 cachorrinhas. A Cris ficará com 5 cachorrinhas fofas e felizes. Por quê? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais uma cachorrinha é igual a 5 cachorrinhas. Ou 5 vezes o número 1 é igual a 5 cachorrinhas. Viu só? Olha só, crianças. Vou fazer um exemplo de quádruplo. Então, nós temos aqui o quádruplo de 6. Quando eu falo de quádruplo, significa que eu quero 4 vezes o número 6. Então, eu vou apenas multiplicar. Quando eu quero quádruplo, eu vou multiplicar por 4. Então, se eu quero quádruplo de 6, eu vou fazer 4 vezes o número 6. Que é a mesma coisa que
6 mais 6 mais 6 mais 6. É o quádruplo do número 6. Eu vou fazer 4 vezes o número 6. Vamos fazer com material dourado. Então, olha só. Vou pegar 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei 6 cubos, certo? Mas aqui eu tenho uma vez o 6. Eu quero o quádruplo, então eu tenho que fazer 4 vezes. Vamos pegar mais cubos, olha só. Muito bem, crianças. Aqui eu fiquei com o quádruplo de 6. 1, 2, 3, 4. Tenho 4 vezes o número 6. E para fazer o resultado, eu posso fazer a multiplicação aqui ou somar todo o número, certo? Vamos contar quantos cubos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, o quádruplo de 6 é igual a 24. Crianças, agora vamos ver um exemplo sobre o quíntuplo. O quíntuplo é quando eu quero 5 vezes um número, lembra? Então, quíntuplo é a mesma coisa que 5 vezes um número. Se eu quero o quíntuplo de 10, eu vou fazer 5 vezes o número 10, que é a mesma coisa que 10 mais 10 mais 10 mais 10 e mais 10. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho o quíntuplo do número 10. Eu tenho 5 vezes o número 10. Vamos separar no material dourado? Eu vou pegar aqui a barra, porque na barra nós já temos 10 cubos, certo? Então, eu tenho aqui 10, mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 vezes o 10, eu tenho o quíntuplo do número 10. E para fazer isso, nós precisamos apenas somar ou fazer a multiplicação. Se nós temos aqui barrinhas de 10 em 10, nós podemos contar de 10 em 10. Olha só, 10, 20, 30, 40, 50. Então, o quíntuplo de 10 é igual a 50. Crianças, vamos realizar algumas atividades e praticar um pouquinho, ok? Então, abram o livro de vocês lá na página 161. Vamos lá? Exercício número 1. Mário separou 8 bolinhas de ping-pong para o jogo que iria disputar pela manhã. Mas é pouco. Ele deve separar o quádruplo deste número. Quantas bolinhas Mário deve separar, então? Então, para nós sabermos quantas bolinhas ele precisa separar, nós temos que realizar esta multiplicação. Então, se ele separou 8 bolinhas e ele precisa separar o quádruplo, nós vamos multiplicar por 4, certo? Porque ele quer o quádruplo. 8 vezes 4 é igual a 32, muito bem. Então, o Mário deve separar 32 bolinhas, certo? Quadruplicar ou calcular o quádruplo de um número é o mesmo que multiplicá-lo por 4. Lembra que nós conversamos na nossa aula? Então, tá bom. Exercício número 2. Que cédula vale o quádruplo de 5? Então, para saber qual cédula vale o quádruplo de 5, no caso R$5, nós primeiro temos que saber qual é o valor que vai dar o quádruplo de 5. Então, nós vamos multiplicar. Quádruplo é 4, vezes 5 de R$5, que é igual a 20. Então, o quádruplo de R$5 é igual a R$20. Existe cédula de R$20? Sim! Então, a cédula que vale o quádruplo de R$5 é a cédula de R$20, certo? Exercício número 3. Beatriz providenciou as raquetes para o jogo de ping-pong.
Ela achou que 7 raquetes eram o suficientes, mas não são. É preciso quintuplicar essa quantidade, pois serão disputados muitos jogos ao mesmo tempo. Quantas devem ser as raquetes, então? Quando nós temos que quintuplicar, nós temos que calcular o quíntuplo. E quando nós calculamos o quíntuplo, é a mesma coisa que multiplicar por 5. Então, nós fazemos 5 vezes o número 7, que é a quantidade de raquetes, que é igual a 35. Então, ela deve buscar 35 raquetes. Certo, crianças? Exercício número 4. Que cédula vale o quíntuplo de letra A? Esse vocês vão fazer o cálculo. Mas olha só, qual é o quíntuplo de R$1? Para saber o quíntuplo de R$1, eu vou fazer 5 vezes 1. 5 vezes 1 é igual a 5. Então, o quíntuplo de R$1 é R$5. Então, nós utilizamos a cédula de R$5. Letra B. Qual é o quíntuplo de R$2 e qual cédulas nós devemos usar? O quíntuplo de 2 é a mesma coisa que 5 vezes 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, nós utilizamos a cédula de R$10. Muito bem! E por último, crianças, qual é o quíntuplo de R$10 e qual cédula representa o quíntuplo de R$10? Primeiro, nós vamos multiplicar. Então, nós queremos o quíntuplo. Nós vamos fazer 5 vezes o 10. 5 vezes 10 é igual a 50. Então, o quíntuplo de R$10 é a mesma coisa que R$50. Então, é uma cédula de R$50. Parabéns! Vocês estão craques! Quando vocês terminarem a atividade deste livro, desta página, crianças, vocês vão abrir o questionário que está disponível lá no Classroom de vocês e responder as perguntinhas que a prof deixou. Certo, meus amores? Então, respondam com bastante atenção, bastante capricho e não esqueçam de me enviar. Boa aula, meus amores, bom final de semana e até semana que vem!